Sejam bem-vindos à nossa aula do curso de Orange. Nessa aula eu vou explicar para vocês como podemos fazer em um único gráfico o plot de diferentes curvas. Além disso, a gente vai aprender também como pode ser feito a média a partir dos próprios gráficos que eu tenho plotados. Então, bora ali para o Orange para a gente entender melhor como que a gente pode fazer isso. Eu já estou com o Orange aqui aberto e para a gente poder explicar esse tutorial, a gente vai utilizar então o seguinte experimento. Imagine um carro de Fórmula 1, ele está trafegando ali ao longo de uma longa reta, tá? E ao longo dessa longa reta foi medido então a sua velocidade em função do tempo. O carro então arrancava de velocidade igual a zero e acelerando até chegar à velocidade máxima permitida nesta reta. Esse experimento então ele foi realizado 4 vezes. Portanto, o que seria mais comum de se esperar era a gente poder tirar uma média dessas medidas de velocidade e tempo. Esses dados, então, eu já deixei disponível para vocês. Tá? Ele está num arquivo que eu vou deixar o link para vocês terem acesso aqui abaixo no vídeo. E vocês, então, podem baixar esses arquivos para reproduzir esse tutorial aqui junto comigo. Então, vamos lá. Primeira coisa, então, que precisamos fazer assim que a gente abre o nosso Orange é importar desta forma todos os resultados que a gente mediu. Então, eu vou vir aqui em File, vou vir em Import, vou importar em SingleASCII e aqui eu vou escolher então o meu arquivo. Esses arquivos, então, eu já deixei ele aqui na pasta que eu estou trabalhando. Então, eu vou selecionar aqui o primeiro, medida 1, então foi a primeira medida tomada. Vou clicar aqui em abrir e eu já tenho aqui os resultados, aonde eu vou ter na coluna X eu vou ter o tempo e na coluna Y eu vou ter a velocidade. Assim, então, a gente pode fazer um gráfico do tempo em função da velocidade do carro de Fórmula 1. Para a gente realizar esse trabalho, então, a gente precisa agora importar também as demais medidas que foram feitas. Bem, eu poderia simplesmente aqui abrir mais uma tabela, tá? Essa outra tabela aqui eu podia vir nesse ícone, que está aqui, New Worksheet, ou então eu posso vir aqui em File, venho aqui em New, e ele daqui, a primeira opção é Novo Projeto, eu não quero começar um novo projeto, eu quero criar uma nova tabela, então vou escolher aqui Worksheet. Dou um OK, e ele já cria aqui para mim uma outra tabela com que eu posso trabalhar. Bem, selecionado então essa tabela aqui, o Data 2, eu vou vir aqui em File, vou vir em Import, SingleASCII, e vou escolher a medida número 2. Eu escolho ela então aqui, dou abrir, e ele vai dar esse resultado aqui para mim. Bem, se eu medir somente velocidade e tempo, então o resultado que ele está mostrando aqui para mim está errado, porque ele está mostrando aqui 3 colunas, enquanto era esperado somente 2 colunas. O problema que aconteceu aqui é que quando eu faço isso, vejo que eu tenho números aqui com vírgula na primeira tabela e consequentemente eu tenho também aqui na segunda. O problema é que às vezes o Orange, quando ele vai importar determinados resultados, ele entende a vírgula como sendo um separador. Então, se eu tiver um número com vírgula, ele vai separar e colocar o número seguinte ali. Por isso, então, ele criou aqui 3 colunas. Então, esse resultado aqui ele está errado. Bem, o que eu vou fazer? Eu vou apagar, então, essa tabela aqui, que eu sei que ela está errada. Vou criar uma nova tabela, New Worksheet.
Vou criar aqui pelo ícone, que é mais rápido. E agora eu vou de novo fazer o processo de importação. Só que agora eu vou fazer uma configuração aqui para que o Origin entenda que o que está separando um número do outro é o espaçamento longo, ou seja, uma tabulação entre esses números. Então eu vou vir aqui em Import. Antes de importar os dados, vou vir aqui em Ask Option. Seleciono ele e aqui ele abre essa janelinha. E a primeira opção que eu tenho aqui é o delimitador, tá? Ou seja, qual que é o símbolo que vai delimitar o que está separando um número do outro. Ele está aqui, ó, desconhecido. Eu vou abrir aqui a minha opção. Ele dá primeiro vírgula e tab. Eu vou selecionar aqui, ó, tab. E agora, então, eu vou dar aqui Update Option. Ele pede para confirmar. Eu dou um OK. E agora eu vou aqui, ó, em File de novo, importar Single ASCII e vou fazer aqui para a nossa medida 2. Clico em abrir e vejo agora então que ele abre aqui corretamente com duas colunas. E o erro que ele estava dando era porque eu tinha aqui, ó, 2,1. Como ele estava entendendo que a separação era a vírgula, ele jogava esse 1 aqui para uma outra coluna. Tudo bem? Então agora ele está correto. Então eu já tenho aqui duas medidas. Vou abrir mais uma tabela. Nessa outra tabela, então agora vou importar de novo os dados. Bem, a princípio, né, o Orange era para importar aqui diretamente sem eu ter que fazer essa conversão de novo. Vamos ver se ele vai entender. Se não, a gente volta de novo ali nas opções. Single ASCII, medida número 3. Dou abrir. E de novo, a gente observa aqui que ele deu problema. Portanto, eu tenho que selecionar ali o que eu quero. Vou deletar então aqui, criar uma nova tabela. Vou importar, opções. Vou aqui em Tab, que é o separador. Uma outra opção que eu tenho de importar é vir aqui direto. Ao invés de eu dar um Update Options, eu venho aqui importar agora, Import Now. E ele já dá a opção aqui para abrir qual que é os dados que eu quero importar. Medida 3, vou abrir, e aqui está a medida número 3. Vamos abrir aqui a nossa última tabela. E vou fazer a mesma coisa. Vou vir aqui em Import. Vou escolher aqui Opções. Vou escolher Tab como delimitador. Importar agora. Medida 4 e abrir. E pronto. Eu tenho aqui as minhas 4 medidas. São 4 tabelas. Vou organizar elas aqui. Então eu tenho todas as minhas medidas. Agora então eu preciso fazer o gráfico de cada uma delas. Para fazer o gráfico, então eu vou vir aqui em Plot, Scatter, que eu vou pegar só os pontos, já que é uma medida experimental. E aqui então agora nessa janela eu vou escolher qual que é a tabela que eu quero trabalhar. Está aqui, ó, Worksheet. Eu quero pegar a medida número 1. A vai ser em X, P vai ser em Y. E agora, ao invés de eu clicar em OK para fazer o gráfico diretamente, eu vou vir aqui e clicar em ADD, que é adicionar. E eu vou adicionar então aqui a primeira tabela para ele fazer o gráfico. Vou escolher agora a segunda, número 2, a mesma coisa. Letra A vai ser em X, coluna B vai ser em Y, e eu coloco em adicionar. Desta forma, então, ele está entendendo agora que eu tenho que colocar várias tabelas no mesmo gráfico. Tá? Ou seja, eu vou ter um gráfico com várias curvas. Eu vou vir aqui na medida número 3, vou fazer o mesmo procedimento. E por fim, escolher a tabela medida 4 e também escolher A para X e B para Y e mando adicionar. Agora então que eu tenho aqui essas
4 tabelas adicionadas aqui na minha janelinha aqui para construção de gráfico. Se eu dar um OK, o Origin então vai construir um gráfico com essas 4 curvas. Então basta eu dar um OK, e aqui então eu tenho as minhas 4 curvas. Vou maximizar o gráfico aqui para a gente visualizar melhor. Bem, como eu tenho 4 curvas, automaticamente o Origin já faz para mim com diferentes cores para os pontos e com diferentes símbolos. Então veja que ele começa aqui com uma bolinha vermelha, ele tem um triângulo aqui apontando para baixo em azul, um quadradinho aqui em preto e um triângulo apontando para cima em verde. Tá? Então automaticamente ele já define aqui para a gente os símbolos e as cores para a gente saber de qual medida se refere esse gráfico. Como a gente pode observar aqui, ó, embora os pontos eles estejam bem próximos uns dos outros, tá? A gente tem uma pequena diferença entre eles. Vou minimizar aqui para a gente observar na tabela. Mesmo quando eu olho na tabela, se eu olhar aqui a coluna X, né, que é a coluna a gente vai perceber aqui que os tempos também são tempos diferentes para cada medida. Consequentemente, as velocidades respectivas também são diferentes. O que implicaria, então, em um problema que a gente teria se eu precisasse fazer a média desses pontos, eu não teria como fazer essa média. Por quê? Porque a variável aqui independente, que seria o tempo, não é a mesma em todos eles. Se o tempo não é o mesmo, não adianta fazer a média aqui de y, porque isso daqui vai ser um resultado errado, porque eles não correspondem na mesma variável. Portanto, uma solução que a gente pode fazer é implicar que o Origin faça a média diretamente do gráfico e não dos pontos. Dessa forma, então, ele vai ali supor ali uma curva experimental, né, uma curva teórica, né, para cada um dessas tabelas aqui, que tenha o mesmo ponto em comum, aí sim ele tira um valor médio e vai mostrar para a gente a curva. E como que eu posso fazer isso? Então eu vou vir aqui na minha janela, vou escolher aqui gráfico 1 de novo. Ele está aqui. Antes da gente fazer essa média aqui, eu vou dar uma melhoradinha aqui no gráfico, tá? Que é aquele procedimento padrão ali que a gente já conhece. Então eu vou acelerar o vídeo aqui para a gente não perder tempo com isso. Aqui então agora formatado aqui o nosso gráfico. A única coisa que ficou faltando aqui é a nossa legenda, que seria essa daqui. Para que eu possa fazer a legenda, então eu vou vir aqui nesse ícone aqui, New Legend, clicar nela e automaticamente ele já cria aqui as respectivas legendas para mim. Se eu dar 2 cliques aqui nela, ele vai abrir então a opção para editar aqui cada uma dessas legendas. Então, o número 1, eu vou vir aqui apagar até o percento e vou colocar aqui medida 1. E vou fazer esse mesmo procedimento aqui para as demais situações. E temos então aqui o nosso gráfico com a legenda. A gente sabe então que cada um desses pontos aqui são as nossas medidas. E
pelo próprio gráfico aqui, a gente já pode observar que cada curva aqui ela tem diferentes pontos. Por exemplo, essa curva em verde aqui, eu tenho menos pontos, né? Ou pelo menos o intervalo de medida de tempo, né, foi diferente do que a gente tinha para as demais. Tá? Então, nesse caso aqui, se eu quisesse fazer uma média, eu não teria como fazer uma média a partir das tabelas. Mas eu posso fazer uma média através aqui da própria curva, né? Uma vez que os pontos, tanto em x quanto em y, não correspondem a cada uma das tabelas, eu posso então fazer com que o Origin faça uma média dessas curvas aqui, tá? Utilizando o seguinte recurso. Eu vou vir aqui em Análise e eu tenho aqui Average Multiple Curves, ou seja, média de múltiplas curvas. Eu vou dar um clique aqui e ele já criou aqui para mim a minha curva média. Tá? Ela está pouco visível aqui, mas se vocês observarem bem, ela criou uma linha aqui bem fininha em verde, uma linha contínua. Eu vou dar 2 cliques nessa linha contínua aqui e ele aparece aqui para mim, ó, Average, ou seja, a média das curvas. Aqui eu tenho a espessura desse traço. Eu vou deixar ele mais espesso para a gente visualizar ele melhor. Vou escolher aqui uma largura de 2 para essa linha e vou mudar também essa cor aqui para ficar algo bem mais visível. Vou escolher, por exemplo, laranja, que é uma cor que a gente não tem ali, para ficar bem mais claro. Dou um OK. E agora, então, a gente pode observar aqui que essa linha em laranja é a linha média dessas curvas. Portanto, automaticamente ele já fez a média aqui para mim. Então, eu já consigo tirar alguma informação, caso eu necessitasse, dessa média que a gente fez aqui. Mas vamos supor que esse gráfico aqui está muito carregado. Eu quisesse fazer um gráfico somente com as linhas médias. Como que eu poderia fazer isso? Bem, um recurso que eu posso fazer é o seguinte: eu clico na minha linha média aqui, na curva laranja, vou estar selecionando ela aqui do lado, né, em Average, e aqui ele tem uma opção de Worksheet. Quando eu clicar aqui, ele vai criar para mim uma tabela com esses dados da curva média. Então eu clico aqui e automaticamente para mim ele dá aqui a tabela com os dados da média. Feito isso, então agora, uma vez que eu tenho essa tabela, eu posso fazer um gráfico só com a curva média. Então eu posso selecionar ela aqui. Como eu só tenho um dado agora, eu só quero fazer um gráfico, eu vou vir aqui e ele já fez para mim aqui um gráfico com a curva média. Então essa daqui é a curva média que eu tenho ali da aceleração em função do tempo. E agora então eu vou novamente formatar aqui esse gráfico e ainda a gente pode fazer uma posterior análise dessa média aqui. Então eu vou aqui formatar, vou acelerar o vídeo e depois a gente volta a conversar novamente. Pegamos aqui então a formatação do gráfico, então temos o gráfico aqui do tempo em função da velocidade. Bem, como a gente pode observar aqui, como a velocidade muda com o tempo, significa então que eu tenho um movimento acelerado. A partir daqui, então, se eu quisesse, por exemplo, determinar a aceleração que o carro de Fórmula 1 sofreu, bastava então calcular o coeficiente angular aqui dessa nossa reta. Bem, a gente já sabe então que o Origin tem alguns recursos que facilitam a nossa vida. Eu poderia então fazer um ajuste linear aqui nessa curva, e aí o gráfico então, o Origin então já vai dar para a gente automaticamente
esse coeficiente angular. Eu vou vir aqui agora em análise, vou clicar aqui em fit linear, e ele dá então aqui para mim a nossa equação, a mais bx, tá? Sendo então que b aqui seria o nosso coeficiente angular, é basicamente a aceleração que o carro de Fórmula 1 estava sofrendo, 1,55 metros por segundo ao quadrado. Tá? Bem, eu vou fechar ele aqui, né? Eu vou editar aqui a nossa escala. Como eu tenho aqui duas curvas, vou aumentar um pouquinho a espessura aqui do meu ajuste linear. Vou colocar aqui 1,5. E eu vou vir aqui e vou ajustar então a minha legenda agora. A primeira linha que são a média, né? Então vou colocar aqui média, para a gente poder saber então a média experimental. E aqui na segunda eu vou colocar o ajuste linear. E como a gente pode ver aqui, a gente já tirou bastante informação desse gráfico, tá? Fizemos a média e tiramos aqui, fizemos o ajuste, né, linear, tirando desta forma a aceleração desse movimento aqui. Ok? Bem, por essa aula então seria isso. Eu espero que isso daí tenha ajudado vocês e a gente se vê então em uma próxima oportunidade aí. Agradeço a paciência de vocês e a gente se vê. Até logo.